Shalom, irmãos. É sempre bom quando chega a quinta-feira, né? Que nós temos a oportunidade de termos esse encontro, né? Face a face, mesmo que seja de forma eletrônica, não importa, né? O Eterno montou deu toda essa gentileza eletromagnética para o ser humano para ele poder se comunicar melhor. Porque vocês sabem que o conceito, né? O conceito da Kabbalah é Connection is the Meaning of Life, que na realidade é o grande desejo do Eterno. Nós sempre falamos que o Eterno não é monge, né? Ele não se esconde dentro de um mosteiro, pelo contrário, ele quer habitar entre nós, ele quer estar conosco, ele quer que a gente aproveite de toda essa criação dele, né? E o conceito da Kabbalah é que a gente possa desfrutar de toda essa maravilha que é a criação, né? Bom, nós vamos começar hoje. Hoje, como foi feriado, vocês devem estar descansados, não é verdade? Então a gente pode se prolongar um pouco mais, não tem problema. Nós vamos começar respondendo algumas perguntas. A primeira pergunta diz respeito à capa do nosso livro, tá? Roche, está dando para ver a capa do livro? Perfeito. Perfeito, a capa do livro. Então, nós recebemos muitas perguntas por que a nossa menorá é diferente da menorá dos outros, ou da menorá que você compra ali na 25 de março, né? A nossa menorá, tá bom? A nossa menorá que vocês têm aí, né? Porque isso aqui o mesmo logo das notas diárias, anotações diárias do Maguid, né? A nossa menorá, ela não é diferente da menorá original. Então eu passei para vocês aquelas anotações de abertura sobre menorá, tudo para iluminar a haste do meio, tá? Então a menorá, ela foi colocada no tabernáculo não com o intuito de ser a iluminação de dentro do tabernáculo. Essa não foi a intenção quando o Eterno orientou Moshe. Tá ruim o som? Aqui? Melhorou agora? Parece que sim. Bom, então a menorá não foi determinada pelo Eterno a Moshe e Moshe a Arão e os outros levitas para iluminar o tabernáculo dentro. A menorá, ela foi determinada pelo Eterno para iluminar a haste central. Então, aqui, os 6 braços laterais, né? Esses 6 braços laterais que tem na menorá, ele tinha na realidade refletores para a luz da chama do azeite queimado iluminar a haste central, porque a haste central, nós vamos ver mais para frente, é o Betor Hagan, que é na realidade o centro do universo, que é o centro do Gan Eden, que é onde estava a árvore da sabedoria do bem e do mal e a árvore da vida, que faz parte do artigo que eu enviei para vocês, tá? Então eu vou ler números 8, números, quer dizer, Benidbar, né, no deserto, números. E por que esse livro, o terceiro livro, se chama Números, se chama No Deserto, Benidbar, no deserto? Porque é no deserto que o Eterno fala conosco, tá? Quando nós estamos realmente desidratados de fé, ele fala conosco. Quando nós estamos com problemas, ele fala conosco, não é verdade? Tá? E nós podemos até dizer que nós só tomamos a decisão de ir à loja para sermos iniciados quando nós estamos inundados do profano e desidratados do sagrado. Aí nós vamos à loja, abandonamos a loja, mas aí sofremos de novo essa inundação do profano, essa desidratação do sagrado e retornamos à loja, né? Então é para isso que o nome do livro é No Deserto. Então diz assim, números 8, de 1 a 3. Esse daqui como vocês sabem, é a Bíblia King James, que é a Bíblia
que o Oriente Urbi et Orbi utiliza. Então, o Senhor, aqui esse Senhor é Adonai, tá? Então, Adonai disse a Moshe: fala a Arão, tu lhe dirás, quando colocares as lâmpadas, será de tal maneira que as 7 lâmpadas iluminem a parte dianteira do candelabro, ou seja, a parte dianteira é a primeira haste, tá? E Arão procedeu deste modo, colocando as lamparinas de forma que iluminassem o espaço em frente do candelabro, conforme Adonai havia ordenado a Moshe, tá? Então essa é a razão. Aqui tem a menorazinha que está aqui na frente. Vocês veem que as hastes têm todas do mesmo tamanho. Aqui nós temos a menorá no símbolo feito pelo próprio apóstolo Pedro. A central é mais alta. Hã? A frente da mesa também tem e é igual. Isso eu já falei agora, tá? Ok? Então está respondido essa questão. Certo, irmão Pedro Paulo? Respondeu? Sim, senhor. Respondeu. Então essa respondeu. Então vamos para a segunda. A segunda pergunta, essa é uma pergunta mais complexa. E por que eu digo que ela é mais complexa? Porque ela está relacionada com as perguntas que chegam de receber para doar, né? O que é a Kabbalah, né? Então eu vou ler para vocês aqui também no livro de Números, um trecho muito poderoso, que no Zorra, depois ele vai ser refletido no livro do Zorra, que é Números, né? De 19 a 32. Então Moshe disse a Robabe, que é seu sogro, era o sogro dele, tá? Eis que estamos de partida para o lugar a respeito do qual disse Adonai, eu vou lodarei. Ou seja, Adonai havia prometido a terra prometida, tá? Vem, portanto, conosco, e repartiremos contigo tudo de bom que conquistarmos, pois Adonai prometeu boas dádivas a Israel. Então, o convite de Moshe ao seu sogro, ele parte do pressuposto que o que ele recebe, ele vai doar. Entendem? Vocês entenderam bem isso, né? O mestre Pedro Paulo está dizendo que entendeu. Lugares onde devemos acampar, no deserto, e poderá ser nos nossos olhos. Olha só. Então, Moshe, que foi o homem mais humilde que jamais existiu, mesmo tendo a coluna de fogo à noite, a coluna de proteção do dia, e Adonai dando a direção que eles poderiam seguir, o que Moshe fala para o seu sogro? Não, vem conosco e você pode ser nossos olhos. Olha só, ele tinha os olhos do próprio Eterno. Olha a humildade com que ele coloca. E ele fala, Moshe fala para o seu sogro, se vier, que é o 32, né? Que é Números 10, 32. Se vieres conosco, faremos a ti o mesmo bem que Adonai nos fizer. Entendeu? Então, mesmo o sogro dele sendo um midianita, mesmo o sogro dele não sendo de Israel, Moshe estava resolvido a dividir com ele todas as dádivas que Adonai estava para oferecer após aquela travessia. Então, isso é exatamente o que nós fazemos no nosso Oriente Urbi et Orbi, né? Eu tenho conhecimento, os irmãos têm conhecimento, nós dividimos e nós convidamos vocês para vir conosco nesse aprendizado. Então é uma caminhada, é a mesma caminhada desse povo, porque, presta atenção, irmãos, nós vivemos um eterno Bereshit Besof, nós vivemos um eterno início e fim. E nós sabemos que no nosso Oriente nós estamos em um eterno início e fim. Nós passamos quinta-feira aqui com os mestres reunidos de cedo da manhã até a noite. Por quê? Porque eu estou instruindo já aqueles que ficarão no meu lugar.
Porque eu sei que haverá o dia que eu não poderei mais estar aqui com vocês. Mas nós já estamos preparando aqueles que estão, porque aquilo que eu recebo é exatamente aquilo que eu procuro passar. Se eu não passo como deveria, como eu poderia, o Eterno há de exercer sua infinita misericórdia, né? Seu hesed comigo, tá? Então, é muito importante vocês compreenderem que no Oriente Urbi et Orbi, nós centramos as nossas instruções no livro da lei sagrada, a Tanar. Tanar, eu já falei para vocês que é um acróstico de Torá, Neviim e Tekuvim, que é um acróstico que significa a Torá, a instrução, Neviim, os profetas, e Tekuvim, os livros, né? Então, nós centramos aqui. As sessões das preleções, elas são todas cruzadas com o livro da lei sagrada. Nós mostramos da onde os patriarcas tiveram, porque nós acreditamos no Grande Oriente Urbi et Orbi que a pedagogia da maçonaria com suas ferramentas é extraordinariamente poderosa para que o homem tenha um caminho reto, na haste central. E nós acreditamos que essas ferramentas não poderão ser masterizadas sem a sabedoria da Kabbalah. Então, isso é exatamente o que nós estamos falando nas duas últimas instruções e falaremos na instrução de hoje, tá? A instrução de hoje, ela já está preparada e já está resumida. Aqui nós preparamos 37 parágrafos do resumo dessas 3 instruções, o que fazemos em loja. O mestre Pedro Paulo passará essa semana por PDF no nosso blog esses 37 parágrafos, porque na próxima quinta-feira nós vamos revisar essas 3 instruções que são a base para nós masterizarmos o uso das ferramentas maçônicas nas próximas instruções, tá? Então, a nossa meta, o nosso Bereshit é entender a criação, entender o que é o homem na criação, entender o que é o homem caído da criação, entender a pedagogia maçônica e entender como nós vamos usar essas ferramentas trazidas da maçonaria operacional, tá? Muito bem. Então, tendo dito isso, deixa eu fazer um meia-culpa, porque na última quinta-feira eu não falei sobre a última folha, né, que vocês receberam na face, no Face, tá? Que é a página 5, tá? Então eu dei a instrução e no final houve aí uma certa dissonância cognitiva aqui. Aí nós acabamos, eu acabei terminando a instrução. Eu só deu para ler sobre 7 o Roche está me falando de muitas perguntas que chegaram. Nós vamos procurar responder todas. Quando não dá para responder uma a uma, aí nós montamos uma breve instrução e respondemos, tá? Então vamos lá. Qual a exigência? Tem a exigência que eu chamo de exigência presencial. Que presença é essa? É a presença na iniciação, no momento 0, só que tem o momento 0-1, né, que é a entrevista que o irmão faz com os mestres, etc. Mas tem a exigência da iniciação. Tem que estar presente, tem que fazer o juramento, tem que entender o que é o livro da lei sagrada, tem que entender o que são as 613 mitzvot, tem que entender o que é o Sefer Yetzirah, o livro da criação. Tudo isso tem que entender, isso faz parte da criação. E isso faz parte da iniciação. Porque a sua iniciação
é o seu Bereshit. Bereshit bara Elohim, né? Quer dizer, a primeira palavra do livro da Lei Sagrada é no princípio. Então, o seu princípio com o nosso Oriente é a sua iniciação, tá? Então, nós não podemos abrir mão dela ser presencial. Depois, com 18 meses, haverá a elevação ao grau de companheiro. Pode ser em menos tempo? Pode, tá? Pode ser em 6 meses? Pode. Vai depender do que o irmão se dar a ordem, né? Se ele só vai de 15 em 15 dias à loja, espera que as instruções de aprendizes sejam dadas daquela forma convencional, não participa de um curso avançado nos sábados pares, como a gente chama, segundo e quarto sábado do mês, né? Ele vai entrar nesse processo de marcha no deserto, como nós chamamos, né? Marcha no deserto. São 18 meses. E depois, 36 meses, a exaltação. O nosso Oriente, ele tem uma filosofia diferente dos orientes chamados de regulares, ou seja, orientes ritualísticas. O nosso Oriente é um Oriente cabalista, é um maque cabalista, tá? Então, a Cabala, né, para você se tornar um mestre e já estando apto a adentrar na sabedoria da Kabbalah, nos princípios do Zohar, tendo feito os cursos, né, de Kabbalah, esse daqui está para começar mês que vem, nós já vamos falar dele, né? Então, precisa realmente, ele vai ser um mestre dentro de uma ritualística do Evolution, ou também chamado rito de York, tá? O que não é correto dizer isso, mas Evolution, ele surgiu na cidade de York, tá? No centro do Reino Unido. Muito bem. Então, tendo falado isso daí, nós vamos para o segundo presencial. Nós temos o que nós chamamos de presencial anual. Nós temos 3 rituais durante o ano que nós não podemos abrir mão da presença dos irmãos. Por quê? Porque são rituais que estão no livro da Lei Sagrada e são rituais que marcaram a escola maçônica do século XVII, da maçonaria esmoliana, né? Então nós vamos chamar, o primeiro ritual nós chamamos Pessah, em hebraico, Passover em inglês, aonde nós vamos abandonar o nosso egoísmo. Nós vamos fazer o nosso vitriol, focando nas lascas do nosso coração, naqueles 612 desejos que estão contaminados pelo egoísmo, né? Então é um ritual que eu acho muito bonito. Os irmãos têm passado, já passaram por vários, né? E realmente existe o famoso baterias recarregadas muito forte. O segundo ritual, que nós vamos ter agora no terceiro sábado de julho, né? Que é o Tisha B'Av, onde nós vamos fazer o nosso vitriol e tirar de dentro de nós as idolatrias, né? Nós temos o povo atual, o mundo atual, a degradação da humanidade atual, ela está totalmente voltada à razão da idolatria. É o idólatra do time de futebol, é o idólatra do cantor, é o idólatra do celular, é o idólatra dos bens materiais. Essa idolatria, ela tem que ser retirada do maçom. O maçom, ele não vai conseguir que a mente sutil domine o corpo denso se ele é um idólatra. Eu, inclusive, falo muito idólatra do corpo, o bombadinho, né? Quer dizer, a gente vê que o camarada faz aquela tatuagem e corta a manga, né, da camiseta para aquilo ficar aparecendo. Gente, isso é exatamente o retorno a lá os três libidones, né, que nós discutimos, amante, possedente e dominante, tá? Isso, o mal do mundo está centrado nesses 3 pontos, tá? Nesses 3 pontos. Os 3 pontos maçônicos não é só para você assinar e dizer para o cara que está do outro lado da mesa que você é maçom.
Os 3 pontos é para você lembrar sempre que a mente sutil é que domina o corpo denso, tá? E no final do ano, mais para setembro, outubro, nós temos a nossa virada de ano, que é quando nós vamos garantir que o irmão que esteve conosco durante esse período, né, ele tem seu nome mantido no livro da vida, que é o ritual do Yom Kippur, Yom Teruah, né? Teruah é o alerta, né? Literalmente nós alertamos os irmãos, porque existe um livro e nós, em loja, passamos todos os trechos, todos os versículos do livro da Lei Sagrada que mostram a presença deste livro. E eu digo para vocês, o livro está, como se diz em inglês, throughout the Bible, tá? Quer dizer, através de toda a Bíblia, nós vamos encontrar a presença e a menção desse livro, o livro da vida, tá? Começa no Bereshit e chega ao Apocalipse, tá? E, obviamente, uma exigência que nós fazemos é que os nossos irmãos acompanhem as nossas gravações. Eu já falei para vocês que todo esse esforço que nós fazemos é para manter o Yacharel, né, o ponto no coração de cada irmão aquecido, porque nossas lojas são quinzenais, muito embora nós fazemos loja todo sábado, porque nos sábados pares nós temos a reunião da Câmara do Meio, né, onde nós fazemos instruções mais avançadas. Esse sábado mesmo, a instrução foi muito profunda, né? Os irmãos estão concentrados ali, mas eles achavam que ia... Eu falei, isso aí demora umas 3 instruções. Só foi 8 parágrafos. 8 parágrafos de 20? 8 não, foram 8 linhas. 8 linhas, 8, de um capítulo. de um capítulo, isso. Demorou 4 horas? 4 horas. Eles achavam que ia ser... bom, vamos fazer uns 3 capítulos hoje. Eu falei assim, a gente não consegue fazer metade desse. Porque quando se aprofunda na maçonaria, a maçonaria, essa ordem pedagógica de melhoria do homem, ela o que a gente olha assim por cima, é a ponta do iceberg, né? Por debaixo está toda essa origem, né? Toda essa hereditariedade das ordens místicas e herméticas e cabalistas, né? Muito bem. Então, eu queria explicar essas exigências, tá? Mas não se preocupem, porque essas instruções estão aqui resumidas em 37 parágrafos, que será enviada por PDF para vocês estudarem e nós nos prepararmos para a próxima, não essa quinta-feira, a outra quinta-feira, tá? Também lembrando a vocês que o curso de iniciação a Kabbalah, nós gostaríamos de dar início o mais tardar em agosto, né? Em agosto, né? Porque julho parece que tem muita iniciação, né? Tem bastante iniciação, então nós precisamos do esforço dos irmãos para nos ajudarem também. Tem pessoas que vêm muitas perguntas perguntando, mas você ainda não me falou o grupo. É que eu separo entre os grupos. Às vezes está faltando 2 para fechar o grupo. Tá bom. Então vocês aí façam contato com o irmão Pedro Paulo. Ele é o mestre segundo vigilante do Oriente e ele também é o coordenador desse curso. Então, para que nós possamos acelerar. Eu já tenho aqui preparado a introdução. A capa está igual a essa agora. Essa aqui é a introdução. Nós tivemos esse trabalho de fazer esse curso em 37 templates, tá? Aqui atrás tá mais bonitinho, mas nós fizemos tudo assim para que o irmão possa, com a sua caneta de marcador de texto, ir marcando o texto, a gente ia acompanhando template por template, explicando
explicação template por template, porque linguagem dos ramos é fundamental, é a única linguagem da Kabbalah, tá? E nós precisamos que vocês, vamos assim dizer, façam carinho na página, porque cada página dessa tem muito conhecimento místico e alegórico. Eu pedi, inclusive, que vocês estudassem, mandei para vocês anotações diárias com o Pardês, né? Por Pardês, para vocês entenderem que aqui está um literal, mas nós vamos ver o alegórico, o associativo e vamos chegar ao místico em cada template desse, tá? Então, acertem. Então, o irmão Pedro Paulo está lembrando que no YouTube também tem tudo, né? Inclusive tem uma de Pardês grande no YouTube, né? A cronologia certinha. A cronologia certinha. Ele fez um trabalho, parabenizamos o irmão por isso, tá? Bom, vamos então iniciar a nossa instrução de hoje, lembrando o quê? Lembrando sempre que a nossa ideia dessas três instruções mais, vamos assim dizer, acadêmicas, cabalistas, tá? Elas estão relacionadas em tentar entender essa criação, tentar entender o homem, o caimento do homem, a disponibilidade da sabedoria da Kabbalah que foi dada ao homem e essa grande jogada anglo-saxônica que foi associar o uso das ferramentas do maçom, né, do pedreiro, do obreiro, né, operativo, como elemento de chave para desvendar as chaves cabalistas. Foi uma jogada que eu acho extraordinária, de pedagogia extraordinariamente inglesa, né? A gente tem que ver, Elias Ashmole era residente em Oxford. Elias Ashmole tinha no século XVII a maior biblioteca privada do mundo, tanto assim que a primeira biblioteca pública surge no mundo na casa de Elias Ashmole. Lord Ashmole, ele abre suas casas aos finais de semana para que o povo pudesse ter acesso aos livros. Então, de uma cabeça, de uma mente privilegiada como Ashmole, Sir Isaac Newton, John Dee, etc., nós só podemos esperar coisas boas para a humanidade, né? Então vamos entender como nós... eu vou me levantar, Roche Lucas, aí está tudo certo? Tá? Então, vamos aqui explicar para vocês o que nós temos que ter dentro do nosso coração para a gente entender. Então, existe uma realidade total e nós vivemos nessa realidade total. Nós não temos percepção da realidade total como um todo, tá? Mas nós podemos ter, porque nós fomos feitos à semelhança. Então, pela semelhança, nós podemos chegar a essa realidade total. Essa realidade total é um sistema muito simples. Um sistema de criação e de doação. Então, a realidade total, o sistema grande arquiteto do universo, né? Ele doa, Hesed, ele doa. Nós somos o Kli, nós, as plantas, né? Nós somos a criação, existe para receber. Então nós começamos a receber, mas teve um vírus no processo. Esse vírus que decaiu toda a criação, ele nasceu de um desvio espiritual, tá? Nós não vamos falar de anjos caídos, essas coisas agora, nesse momento, tá? Mas nós vamos mais tarde entender que o homem, nós homem, nós somos um composto. Corpo, sarx e alma, né? E é exatamente esse composto que faz a bobagem, né? Porque o cachorro não faz bobagem, quer dizer, aquele crocodilo que comeu a menina lá no lago da Disney, né? A menina estava lá brincando, o crocodilo veio e comeu a menina. O crocodilo não pecou, o crocodilo não fez nada de errado. Ele não saiu das mitzvot dele, né? Você entendeu? Agora, se eu mato uma outra pessoa, realmente eu tenho um problema espiritual para resolver, né? Tá? Além de cumprir a lei dos homens.
Esse sistema daqui é o famoso sistema criador-criatura, tudo é criatura, e aqui no meio, então, apareceu a famosa ave anã, a nuvem densa, né? E essa nuvem densa nós discutimos na instrução passada, que é a filáusia, que é o amor desordenado, né? Vamos assim dizer, a autoestima desordenada, tá? Que nós chamamos de desordem interior. Essa desordem interior acabou gerando essa história calamitatum. E a história da maçonaria é o quê? A história é tentar combater a nossa história calamitatum. Então, qual é a meta da maçonaria? É combater a história calamitatum, tá? Então, para nós sermos homens melhores para nós mesmos, ou seja, combatermos a nossa filáusia, para nós sermos homens melhores para a nossa família, ou seja, sabemos receber para doar, e para nós sermos, em família, melhores para a nossa comunidade, as ferramentas maçônicas são de poderosíssima pedagogia, tá? E você opera as ferramentas com a sabedoria da Kabbalah. Então, como o negócio funciona, né? Tá? Funciona. Ele vai funcionar da seguinte forma. Tudo tem um Bereshit, tudo tem um Besoft. Essa história calamitatum, nós estamos vivendo nesses últimos 5.777 anos, tá? Porque o nosso Oriente é um Oriente racidista, então nós cumprimos os anos do livro da lei sagrada da Torá, tá? Bom, aí vão perguntar, Maguide, pelo amor de Deus, vão falar bobagem, porque nós sabemos dos dinossauros, do homem pré-histórico, do Neandertal, nós sabemos de tudo isso, eu também sei, tá? Só que existe uma coisa, que é a história calamitatum que a gente vive hoje. E existe uma coisa que é a história da Terra. A história da Terra tem várias outras histórias determinadas pela realidade total. Tá? Então nós já tivemos aqui períodos bárbaros animalescos, né? Onde há 400 mil anos atrás o homem começa a aparecer, do Australopithecus começa a receber, começa a se tornar esse homem corpo e alma, né? Nós tivemos períodos de trevas, tivemos períodos de luzes, e vamos ter aqui para frente mais períodos de trevas, mais períodos de luz, mas esse é o momento que nós estamos vivendo hoje na história da Terra, ou seja, existe uma coisa chamada Projeto Terra. No Meni Projeto Terra, nós estamos falando da história calamitatum, tá? Então, por exemplo, se você pega as bulas de Inigo Jones, ele vai dizer que nessa história calamitatum, a maçonaria começa aqui na época de Noé. Nós estamos dizendo que a nossa história calamitatum, ela começa do nosso primeiro cabalista, que é Abraão, né? Então Abraão é o nosso grande pai, tá? O nosso grande mentor, o nosso grande pedagogo. Então aqui é o B de Bereshit, aqui é o B de Besof, aqui é o Bereshit no princípio, Besof no fim, tá? Então, nessa história calamitatum, nós temos dois momentos bem claros. Um momento é o que nós vamos chamar de primeira revelação da realidade total ao homem, tá? Que em igreja nós vamos chamar de Velho Testamento, Antigo Testamento ou Primeiro Testamento. Nesse testamento da história calamitatum, a realidade total queria nos educar era que havia um só Deus. Havia um só Deus, tá? Então, para você se tornar um maçom, você tem que acreditar que existe um só Criador. Isso é exigência axiomática, tá? Um só Deus. Aí houve isso daqui, aí houve o centro
da nossa menorá. Houve o aparecimento do Mashiach. Aí nós vamos ter a segunda revelação. Nessa segunda revelação, nós vamos estudar que existe um só combate. E que combate é esse? Luz e trevas. Aqui está o piso central da loja maçônica. Para vocês terem uma ideia, aqui no Antigo Testamento, né, ou no Primeiro Testamento, dessa história Calamitatum, Satã, né? Satã, quer dizer, o separador, né? O acusador, né? O acusador, ele é mencionado a partir da vinda do Mashiach, né? Nós temos 511 menções a Satã. Então, o que acontece? Acontece que a primeira parte era para educar que havia um só Deus. A segunda parte é para educar que nós estamos aqui para combater as trevas. Tá? E isso nós temos exatamente na loja, quando o centro da loja é o piso xadrez. Sob o piso xadrez estão essas duas fases no livro da Lei Sagrada, e sob o livro da Lei Sagrada está o compasso e está o esquadro, ou seja, está a capacidade da arquitetura da criação e está a capacidade de nós darmos passos esquadrados nessa direção, na direção das 613 mitzvot, tá? Então, o que acontece? Agora, já entrando em uma escrita mais cabalista, tá? Eu mencionei na última instrução que nos cursos mais avançados de Cabala nós realmente mantemos linguagem matemática, né? Álgebra de Boole e etc. Né? Então, o limite da função criação, quando toda a matéria é elevada a zero, nós temos o plano espiritual. Tá? Então, qual é a diferença do plano espiritual para esse plano que nós estamos agora gravando e fazendo uso de imagem refletida minha pela luz para ser gravada por essa câmara transmutar isso em ondas eletromagnéticas e transmitir por Wi-Fi até vocês que decodificam na minha imagem, né? A diferença é que no plano espiritual não precisava haver nada disso. Eu transmutaria o meu pensamento. Por quê? Porque no plano espiritual, pensamentos idênticos estão em lugar idêntico. Como no plano espiritual não tem nem espaço nem tempo, tá? Os espíritos, eles não se movem. É o espaço que movem até ele. Então, quando você diz assim, puxa, eu vou naquele lugar e volto todo carregado, é porque ali está um monte de espírito carregado. Então, quando o irmão fala para mim, Maguide, puxa, esse sábado, esse nosso Shabat foi fora de série, estou saindo daqui com as minhas baterias recarregadas. É porque uma hora antes de abrir a loja, nós já estamos invocando que o plano espiritual encha aquela loja, encha aquele salão, encha aquilo que é chamado de templo com espíritos de luz. Tá? Muito bem. Agora, o limite da função criação, quando o plano espiritual tende a infinito, olha só, quando esse plano espiritual tende a infinito, aí nós temos o Ein Sof, o sem fim. É muito importante nós entendermos que o fato de haver um plano espiritual não significa que esse plano espiritual está em contato com a realidade total. O plano espiritual é uma realidade diferente da nossa, mas que nós estamos nela. Tanto assim que não sou eu que falo a besteira, é a minha alma que fala besteira. Porque hominídeo não fala. Eu, pelo menos, não conheço nenhum macaco que fale. Não é verdade? Então, hominídeo não fala. Tá? Muito bem. Agora, o mestre lembrou bem, tem um filme, né? Planeta dos Macacos. O nome do macacão principal é César. É César, tá vendo isso aí? É rei ainda. Tá? Então,
Agora, o limite da função Ein Sof, função Ein Sof, função Ein Sof, função Ein Sof, tá? Que é o sistema grande arquiteto do universo. Então, o limite da função Ein Sof, quando o plano espiritual tende a zero, é o plano material. Ou seja, é a árvore, é o cachorro. Eu sei que muita gente acha que tem até livros, né, de espíritas, né, que dizem que desencarnou, chegou lá, lá na cidade, eles chamam cidade de Deus, né? A cidade lá no plano espiritual dele, que o cachorro estava lá. Não estava. Não é para estar. Por quê? Porque o cachorro tem alma, mas a alma canina volta para a sua origem, que é a Terra. A nossa alma do Ein Sof retorna para o plano espiritual. Tá? Muito bem. Mas isso nós vamos falar na próxima instrução. Então, eu pedi que vocês lessem, nós escrevemos um artigo, né, sobre a árvore da vida, né? Nós escrevemos um artigo, colocamos para vocês, que é sobre essa alegoria que é de muito difícil entendimento na maçonaria. Não na Kabbalah, mas na maçonaria. Que é a questão da árvore da vida e a questão da sabedoria da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá? Nós temos que imaginar a criação dessa forma aqui. Tá? Então, nós temos o plano espiritual e nós temos o plano material. Nós temos a total presença espiritual e a total presença da matéria. Tá? Então, o homem, quando ele foi criado, né, o Adam Kadmon, né? Adam Kadmon, o homem primordial, quando ele foi criado nesse nível daqui, no nível espiritual. Tá? Nesse nível espiritual, ele podia comer dessa árvore da vida, cujas raízes têm origem no plano espiritual. Foi dito para ele que ele não deveria comer do fruto dessa árvore aqui, que tem a sua origem no plano material. Ele fez a troca, ele caiu. Então ele teve o seu Bereshit e ele agora caminha para o seu Besoft, tá? Para o seu fim. Esse caminho é exatamente esse caminho desse período que nós estamos vivendo, de uns rabinos vão falar 6.000 anos, outros 7.000 anos. A maçonaria já considera que nós estamos 4.000 anos à frente do ano atual. Então, para a maçonaria, nós estamos no ano 6.017. E para a maçonaria, nós teríamos esse Besoft no ano 7.000. Para rabinos, nós vamos ter esse Besoft entre 6.000 e 7.000, tá? E isso, obviamente, não acontece assim. Acontece com mudanças, né? Com mudanças de envios de hordas espirituais de outro nível. Vamos dar aqui o exemplo? Vamos dar um exemplo aqui, tá? Aqui, ó. Aqui eu estou na época de Salomão, tá? 1000 anos antes de Cristo, tá? Salomão, rei Salomão, templo de Salomão. Aí eu pego um cidadão daqui, pego lá um carinha lá que ficava na frente do templo lá, um chomerim dele, 2, 3 chomerim dele, e mando aqui para a época de Cristo, tá? Ando com um cara 1000 anos. Que diferença o cara iria sentir? Nenhuma. Ele ia dizer, puxa, continua tudo igual. Todo mundo aqui está sem dente, está com fome, está na frente do templo, está matando bicho do mesmo jeito, não é verdade? Não existe diferença nenhuma. Aí eu pego aqui essa pessoa que estava lá no Gólgota, lá no dia do Mashiach crucificado, e ando com ele 1000 anos à frente. Vou com ele lá para York.
lá no verdadeiro início da maçonaria operativa. O que ele iria dizer? Poxa, eu continuo escravo. Tudo igual. Não é verdade? Eu estou escravo do mesmo jeito. Tem que quebrar pedra do mesmo jeito. Poxa, mas como eu aprendi a fazer pedra cúbica lá com Salomão, eu vou dizer que eu devo ganhar mais porque eu sei fazer pedra cúbica de Salomão. Alguma coisa assim, tá? Só que se eu pegar esse cara que está lá em York, no ano 1000 da nossa era, e trouxer para agora, onde é que ele vai achar que ele está? Em outro planeta. Só que esse outro planeta, ele apareceu nos últimos 500 anos ou nos últimos 50 anos? Nos últimos 50 anos. Entendeu? Por quê? Porque houve, por parte da realidade total, nesse modelo daqui, um bypass desse vírus e mandou para a história Calamitatus hordas de espíritos avançados para avançar a sociedade e preparar para o Ubisoft. Isso é muito importante nós entendermos. Eu vou contar para vocês agora da nossa parte. Então, de 78 a 98, nós não tínhamos instruções espirituais nenhuma por parte da maçonaria cabalista. Nenhuma. Nós estudávamos entre irmãos e trocávamos cartas. Eu me lembro, em 84, eu fiz uma palestra em uma loja na Bahia, eu fiquei impressionado com o nível de pré-primário dos irmãos lá, porque realmente eles estavam bem atrás. Por quê? Porque não havia comunicação entre lojas, né? Quem é que falava inglês fluente na década de 60 no Brasil? E na década de 70? Então, na hora que você tem YouTube, WhatsApp, etc., as lojas elas começam a se falar rapidamente. No ano de 94, foi liberado pelo Rabinato a divulgação da sabedoria da Kabbalah, em livros, em palestras, né, e etc. E no ano de 94. No ano de 2004, nós começamos a ter, então, já uma revolução no âmbito de cultura maçônica, de lojas cabalistas. Tá? O nosso Oriente não é um único Oriente cabalista. Existem lojas cabalistas, mas não orientes cabalistas. Tá? Muito bem. Então, do ano de 2004 para frente, nós fomos liberados para fazermos isso que nós estamos fazendo aqui. Só que em 2004 não havia isso que nós estamos fazendo aqui ainda. Não havia. Né? Não é verdade? Então, o que aconteceu? Primeiro, o plano espiritual preparou pessoas como eu. Agora, eu estou preparando dezenas de pessoas como eles. Olha o poder dessa multiplicação. E é esse desafio que vocês têm. Né? Porque não adianta só vocês receberem a instrução aí pelo Facebook, né? Pô, eu acho isso legal, isso é o máximo. Não, isso não é legal e não é o máximo se você não fizer o que eu estou fazendo aqui agora com outros na sua frente. Você tem que chegar no seu ambiente de trabalho, lembrar que existe uma história calamitatum, o ponto da história que nós estamos, e que existe sim uma ordem chamada maçonaria cabalista, que ela consegue, através do uso simbólico e alegórico de ferramentas de manuseio de obreiros, sendo vista pelo plano místico da sabedoria da Kabbalah, tornar homens melhores para si mesmo, ou seja, que ele possa combater, né, as suas libidones, né, a amande, a possedendi, a dominandi, que nós falamos na última instrução, possa melhorar a sua família, uma família que saiba doar entre si, e possa melhorar a sua comunidade. Prestem bem atenção, o evento Lava Jato, ele é típico de um grupo de políticos que resolveram adorar a si mesmo e de forma libidone dominandi tomar conta
do erário brasileiro e matar milhares e milhares e milhares de pessoas. Porque na hora que você tem um amor, você tem uma história calamitatum Brasilis, né? História calamitatum Brasilis, por detrás de toda essa fraude da Lava Jato está o quê? Estão hospitais que não foram construídos, crianças que não foram educadas, velhos que não tiveram forma apropriada na sua velhice, não é verdade? Então tudo isso está interligado. Então a maçonaria cabalista, ela não visa melhorar irmãos trancados em uma loja, não. O irmão, ele vai para a loja, ele vai passar pelo profano, vai entrar na loja, vai ter seus 5 passos e volta lastreado na sabedoria do livro da lei sagrada para o mundo profano e vai evoluir o mundo profano. Então nós somos combatentes da história calamitatum. Em termos de instrução, eu acho que é suficiente, né? Em termos de instrução é suficiente por hoje. A Sabrina aqui, ela até mandou aqui que 1 hora de instrução está sendo pouco para ela. Então, Sabrina, você tem o nosso endereço e de mais a mais você também está convidada, né, a vir participar dos nossos grupos avançados aqui na nossa Shabbat Siur, nas nossas lojas sabáticas, né, que nós fazemos aqui com os irmãos, né? Você, por favor, faça contato com o mestre Pedro Paulo, que ele é o coordenador também desse curso, tá? Então, como é que nós ficamos? Eu peço a vocês, façam contato com o irmão Pedro Paulo, para nós termos os grupos legais de Cabala. Eu tenho certeza que vocês terão suas vidas melhoradas, para vocês poderem melhorar a dos seus Haverim, dos seus próximos, né? Que nós existimos para aquele que é religioso e fala salvação, você salvo. A tua salvação está no teu próximo, não está em você. Você não se salva, você é salvo pelo que você faz ao Haverim, ao próximo, tá? E você não é salvo sozinho. Da mesma forma que hordas espirituais, elas vêm juntas, hordas espirituais também saem juntas, tá? E nós fazemos parte de uma horda espiritual cabalista que tem como foco, como meta, realmente o entendimento do livro da lei sagrada, da Torá, do Zohar, tudo que diz respeito a isso aí. Não temos contato, já vieram várias perguntas, não tenho contato com cultura asiática, Buda, não tenho, tá? A nossa não temos. A nossa visão é cabalística anglo-saxônica, tá? Nós realmente acreditamos que tem grandes hordas asiáticas, tem, etc., mas nós vivemos a nossa história calamitatum nesse período daqui que eu falei para vocês, tá? Mais alguma coisa, irmãos? Só perguntas aqui, Rabi. O Ronaldo Suedede, ele pergunta, né? Por mais que já respondeu, mas ele fez a pergunta aqui: qual a diferença entre alma e espírito? Nós vamos responder isso na próxima, porque tem uma tabelinha, tá? Tem uma tabelinha que eu montei que vai para vocês no... Já deve ter subido, né? Vai subir agora? Não, vai subir vai ao subir. final da live. Ao final da live aqui, ela vai subir. Então, na próxima instrução revisional, que é de quinta que vem, eu vou explicar tudo. A princípio, nós, humanos, nós temos um corpo e uma alma, tá? Então, o que nós fazemos aqui geram reminiscências. Reshmot. Reshma, em hebraico, Reshmot. Esses Reshmot, eles vão ficando gravados no inconsciente espiritual, tá? Quando nós morremos, quando o corpo morre, o Reshmot do corpo que existe volta para a terra, vira pó.
esse Hashemot sobe e vem alimentar esse feedback loop aqui em cima, tá? Entendeu? Quer dizer, se você é uma pessoa, se você é um cabalista e você conseguiu realmente passar uma vida recebendo para doar, não 100%. Nós vamos estudar, inclusive, o grau de aprendiz é aquele que começa a receber e doa 10% do que recebe. O grau de companheiro, ele recebe e doa 50%. Ele retorna 50%. Por isso que o grau de companheiro é uma perna levantada, tá? É o grau do equilíbrio, tá? O grau de mestre é aquele que ele doa mais do que ele recebe, porque ele já tem consciência formatada que se ele doa mais do que ele recebe, ele vai receber dobrado o que ele doou, entendeu? Mas é uma mecânica que você tem que ter o primeiro passo da escada de Jacó, que é a fé, né? Você tem que ter fé nisso daí, tá? O Nunes, GL Nunes, ele fez uma pergunta bem interessante. A Cabala tem término de aprendizado ou nunca tem fim? Nunca tem fim, Ein Sof, né? Porque se a Cabala é a sabedoria do Ein Sof, sem fim, Ein Sof, sem não, né? Não fim, sem fim, não tem fim. O fim é a sua ascensão. Então você vai encontrar pessoas como o Mashiach, como Yeshua HaMashiach, que ele é um cabalista sem fim. Ele chegou a um ponto lá em cima. Você vai encontrar um Moshe, que nem o próprio corpo foi deixado nessa dimensão. Você vai encontrar um Enoque, você vai encontrar um Elias, você vai encontrar uma Virgem Maria, né? Cujo o abandono da matéria é tão grande que a própria matéria se torna sutil. Então, a própria matéria é capaz de ascender. Tá? São essas perguntas. O Leonardo, nosso irmão Leonardo, ele comenta aqui sobre a carta, né? A carta. Maguide, entendi sobre a carta que os frutos são nossas falsas necessidades, ou seja, o egoísmo. E as folhas descritas como remédio é a verdade e a vida. Ou seja, somos e fazemos parte da árvore da vida, pois o Eterno, através das palavras da Torá, folhas, né? Entre parentes, nos trazem a realidade total. Exatamente. É o comentário do nosso irmão Leonardo. Mas o irmão Leonardo está caminhando para a sua rápida elevação de aprendiz a companheiro. Presta atenção, irmão. Isso aqui chegou uma pergunta aqui legal aqui, porque essa haste central é exatamente aqui, tá? A haste central é aqui. Uns vão falar embigo do mundo, né? O Alex Oliveira ele fez uma pergunta aqui. Você está falando de dízimo ou quando diz para doar 10% ou mais? Não, falando nada de dízimo. Aqui ninguém está falando de dinheiro, aqui ninguém está falando de matéria. Eu estou falando em doar, receber. Eu estou doando para você o quê? Dinheiro? Não estou. Eu também não quero o teu dinheiro. Pelo amor de Deus, não traz dinheiro para dentro dessa discussão, que isso aqui é uma cabala séria. Aqui não tem moleque, não. Não, desliga, acaba a instrução. Não vou mais responder coisa desse nível. Não vou responder, me nego. São as perguntas que nós temos até o momento. O Leonardo agradece pela explicação. Muitos querendo fazer o curso, né? Muitas pessoas estão interessadas no curso. Muitas mulheres também perguntando se podem fazer parte. Sim, as mulheres. Eu gostaria muito, mas muito mesmo, que nós tivéssemos a presença feminina, por uma razão muito simples. O homem, ele só é completo com a presença feminina. A loja com a presença feminina, ela é mais completa, porque nós temos os dois lados da árvore da vida, né? Nós temos os dois lados da menorá. Porque prestem atenção, dá para focar aqui, Lucas? Dá? Então, isso aqui é a árvore da vida, tá? Isso aqui é a árvore da vida. Isso aqui é a árvore da vida, é a Sefirot, né? Um é o lado severo, que é o lado feminino, aonde nós vamos encontrar as Sefirot, né? As safiras,
as safiras do entendimento, da força da persistência, da persistência, tá? Isso aqui é o lado masculino, onde nós vamos encontrar, vamos dizer, aqui desse lado a gente encontra a severidade, desse lado a gente encontra a justiça, tá? Porque a mulher, ela está na criação para receber, tá? A mulher, quando ela vai ter uma relação com um homem, ela recebe o sêmen para ter um filho, né? Então ela recebe, o homem doa, tá? Então a loja, isso daqui é um layout, tá? Até de uma loja do rito escocês antigo e aceito. A mulher, cargos aqui dentro são femininos, cargos aqui dentro são masculinos. Só que tem cargos femininos que tem uma tendência masculina e cargos masculinos que têm tendência feminina. Esse é o conceito da loja. E esse é o conceito do Oriente ao Ocidente, tá? De Keter até o Mahut, que seria o guarda externo, tá? Tá? O cara pediu desculpa. Não, ok, não tem que se desculpar. Não tive a intenção de ofender, só queria uma resposta do que você falou sobre a explicação. Porque eu sou da explicação do aprendiz do companheiro, que volta 10%. Aí ele Mas aí ele tem que assistir os vídeos e entender que aqui a gente volta o que recebe. Entendeu? Acabou de entrar. Ótimo, acabou de entrar, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Temos aqui um acompanhante. Desculpa a minha gevura, né? Minha gevura, mas é porque eu tenho a nossa doutrina é uma doutrina educacional. Nós estamos aqui para instruir, como instruído fomos. E eu fui instruído por grandes rabinos, tá? Pessoas que eu tinha até vergonha, como o Sr. Geoffrey Vickers, né? Eu tinha até vergonha de estar à presença dele, tá? Então, não tem dinheiro. Inclusive, é até bom nós colocarmos já isso aqui. E na nossa loja não tem tronco de solidariedade, não tem bolsa. Não tem. Não tem. Na nossa loja, em loja nossa, né, na hora que a porta do templo é aberta, que os irmãos entram, até a hora que nós fazemos a oração da Parnassa, da prosperidade para todos unidos, ninguém coloca a mão em dinheiro. Nós colocamos a mão no pão ázimo, né? E no vinho, só, mais nada. Tá? Então, desculpa, seja bem-vindo, venha nos visitar. Ele é de São Paulo? Não sabemos ainda. Então, se você for de São Paulo, venha nos visitar e venha conhecer a nossa comunidade. O Walter Luiz Cândido, ele diz, lembra-me a eubiose e agradece, me sinto bem nesses conhecimentos, sinto bem a vibração nesse conhecimento. Obrigado. Ele pergunta também que dias e horas tem essas instruções. Então, toda quinta-feira ao vivo, às 20 horas, isso. Aos sábados ímpares, né? Primeiro e terceiro sábado, de 1h30 às 3h30. Agora, nós temos cursos, né? Que você não precisa ser do Oriente para fazer. Nós estamos planejando, né? Começar um curso, os grupos. Então, você pode se inscrever num curso. A princípio, nós não temos disponibilidade financeira para alugar um templo para fazer só para isso. Nós temos que dividir com os irmãos de loja, tá? Então nós temos um espaço, né, nosso de 1h até às 6h. Então nós vamos fazer de 1h30 às 3h o curso, das 3h às 5h a loja, a ritualística da loja. E nós temos aos sábados pares, aqui no nosso Beit Shiur, na nossa sala de aula, nós temos os cursos avançados de maçonaria cabalista, tá? Que no momento nós temos 5 alunos, né? Mas também 5 é um bom número na cabala. O Fernando Correia
O Ronaldo Sudede, ele havia perguntado no começo sobre a menorá, né? Eu Isso. não consegui ler a pergunta dele completa, mas agora eu quero ler, que eu achei interessante. Ele diz assim: por que 7 lâmpadas na menorá? E por que 7 é um número cabalístico? Tem a ver com os 7 planos que formam a matéria? Preste atenção. Eu não vou responder para você. Eu vou dar um dever de casa para todo mundo que está nos ouvindo, tá? E vendo. Vocês vão pegar livro do Bereshit, Gênesis. Vocês vão estudar Gênesis de capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 3. E eu quero que vocês me digam quantas vezes se repete assim, achou que era bom, faça, né? As repetições, tá? Para que a gente entre na mecânica do 7, tá? Para vocês entenderem, ok? Porque eu posso chegar aqui e falar, é 7 porque o Eterno assim decidiu, que ele ia fazer tudo em 6 dias e descansar no 7º. E do 7º para frente, a Kabbalah diz, a luz está em descanso, e cabe a nós, falantes, né, a criação dos falantes, darmos continuidade a essa criação que o homem agora nela está, tá? Mas isso seria uma resposta típico assim de YouTube, né? E isso não é a resposta que vocês querem. Vocês querem se aprofundar, tá? Porque a nossa ideia não é fazer vídeo para a pessoa não ter condições de se aprofundar e poder instruir como instruídas estão sendo, tá? Então vocês vão pegar aqui a Bíblia, pode ser Almeida, pode ser Nova Versão Internacional, pode ser Nova pode ser de tudo, tá? Mas eu quero isso daí. Vocês vão de Gênesis 1.1 até Gênesis 2.3, tá? E aí eu quero que vocês me façam um mapa assim, o que aparece repetido, em que dia aparece repetido, quantas vezes tem repetições em cada dia. Aí na próxima instrução a gente conversa. Tá? Não, tem muito mais. Tá ok. São essas as perguntas por agora. Os irmãos agradecem, muitos interessados, são essas as perguntas. Gratíssimo, etérea energia, positiva a todos. Deram a sugestão de a gente criar um grupo de WhatsApp, pode ser pensado? Pode ser pensado. Tem que saber quem vai coordenar o grupo, né? Porque o grande problema é o seguinte, todos nós trabalhamos. Né? Todos nós trabalhamos. Nós estamos aqui com o nosso Yacharel, com um ponto no nosso coração, instruindo como instruindo fomos. O Roche Lucas, o mestre Pedro Paulo, todos nós trabalhamos. Tá? Então, uma coordenação dessa dá trabalho. Então, mas vamos pensar. O Pedro Paulo vai pensar e depois ele coloca no blog, né? Ele coloca tudo no blog. E lembre-se, vai subir para o PDF as 3 últimas instruções aqui, tá? As pessoas vão no blog para poder fazer o... Vão no blog. O PDF vai subir no blog. Não vai subir na página do Face. Vai subir no blog. Mas no Face, o irmão Pedro Paulo está dizendo que vai colocar uma mensagem que subiu. Tá? Ok? Ok, Shabbat Shalom antecipado a todos. Amanhã, por volta das 18 horas, sobe então o nosso Snoopy, né? E sobe também a instrução do Dr. Leibowolf, né? O poderosíssimo rabino hassidista, que nos honra com a instrução da Parashá da semana. Shabbat Shalom a todos, tá? E venham nos visitar nos sábados ímpares, 1h30 da manhã, no mapa que aparece, 1h30 da tarde, 1h30 da manhã, 1h30 da tarde, no mapa que aparece na página do Oriente Urbet Orb.